Mas o que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente precisa que alguém diga alguma coisa que é transformador na nossa vida. E o meu objetivo hoje aqui é fazer você tomar novas escolhas. Bem-vindos ao primeiro podcast do Autor da Própria Saúde. Esse é o Pod APS. É o pod quê? Pod APS. Pod APS, é isso aí. Pod. Isso não significa que uma pessoa morreu, foi cremada e a gente tá usando o pó dela. Não, Paula, não é isso que está acontecendo Não. aqui. Gente, esse é um espaço pra gente falar sobre Plantas medicinais, claro. O que mais a gente fala saúde nessa natural, vida? saúde holística, integrativa, pra gente falar sobre saúde e sobre as plantas medicinais. E como é que nasce toda essa proposta, Daniel? Um dia eu falei planta é legal e a gente começou. Mentira. Não é assim. Mentira. Nada começa desse jeito Tudo na vida começa por uma necessidade. Você tem uma necessidade, você tem um problema, precisa resolver. E aí você escolhe resolver. Na verdade, o que acontece? Quando você tem um problema na sua vida para resolver, você está em busca de solução. Né? E essa busca vai te mostrar várias possibilidades, vários caminhos. Então, quando a gente precisou de uma alternativa para tratar a saúde, no caso, lá, quando a gente era muito jovem, tinha a Júlia pequena, com bronquite asmática, não podia mais tomar medicação por causa do risco cardiovascular e coisa e tal. A gente tinha um problema e a gente procurava uma solução. Ninguém sai no mundo procurando uma solução se não tiver um problema. Isso é fato. Ninguém procura uma solução se não há um problema. Você tem Justamente. que estar o herói precisa estar inconformado. E outra coisa, por exemplo, tem um monte de gente que acompanha o Autor da Própria Saúde. Cada um tem um problema. E onde que essas pessoas estão procurando informação? Nas plantas medicinais, estão procurando a resposta para os seus problemas nas plantas medicinais. E escolheram seguir o Autor da Própria Saúde, onde a gente traz muita informação sobre plantas medicinais. Mas lá no nosso tempo, isso não existia. Não tinha ninguém falando de plantas medicinais há 25 anos atrás. Não tinha ninguém falando de plantas medicinais. Não tinha. Há 25 anos Tinha atrás. a nossa avó. Então, tinha é o isso. pai, tinha a tia. 25 anos atrás, a gente tinha pessoas que usavam plantas medicinais do jeito deles. A partir daquilo que eles aprenderam com o pai, com o avô, tem os nossos pais, os nossos avós, pessoas que tinham algum conhecimento sobre algumas plantas ali do dia a dia deles. Mas não existia em nenhum lugar um conhecimento embasado, organizado de plantas medicinais que a gente pudesse buscar e resolver os nossos problemas. E esse era um problema. A gente tinha dois problemas. O primeiro, eu precisava de uma alternativa para cuidar da saúde. O segundo, eu precisava resolver o problema, eu não tinha informação sobre como fazer isso. E aí o Autor da Própria Saúde vem para resolver esses dois problemas. Primeiro, a gente vai organizando o conhecimento, né? E o segundo, com esse conhecimento, a gente resolveu os problemas de saúde da nossa casa. Então, é um caminho fácil? Nunca foi. Nem um pouco. Pesquisar, procurar, aprender. Testar, experimentar. Achar a sua dose terapêutica. E entender um caminho, né? Porque, assim, você pode comprar livros, centenas de livros, você pode entrar em dezenas de canais do YouTube, visitar páginas do Facebook, participar de grupos no WhatsApp que falam sobre plantas medicinais. Agora, qual deles vai te dar um caminho que você percorre e tem resultado? Essa é a grande sacada. Porque o caminho do Autor da Própria Saúde ele passa por essa organização. Hoje, qualquer pessoa que queira aprender o que uma planta faz, vai até o Autor da Própria Saúde e vai encontrar isso organizado. Mas isso não foi fácil, né? Esse foi um caminho de muita busca e de muito aprendizado. E aí eu entro nessa questão da escolha, né? Porque tudo que é difícil faz a gente dar 2 passos para trás. É o medo, né? O medo ele tem 2 situações. Ou o medo te paralisa, né? Ou o medo ele cria uma reação e te faz agir. Sentir medo é natural e é bom. Sentir medo é bom, porque ele te preserva na vida, né? Ele te evita que corra riscos que possam pôr em risco a sua vida. Mas o medo não pode paralisar. Não pode. E no nosso caso, o medo não paralisou, né? Eu diria assim que, mais do que o medo, ou talvez diferente do medo também, eu acho que tem um potencial do comodismo das pessoas, sabe? E eu também fui muito acomodado, né? Quando você acredita que um médico lá no hospital tem todas as respostas para a sua saúde, que a farmácia tem todos os remédios que você pode precisar e que o plano de saúde vai te dar o respaldo que você precisa, você está acomodado nessa situação confortável de que os outros cuidam da sua saúde. É que a gente foi educado para terceirizar tudo, né? Você passa a responsabilidade de cuidar da saúde para outra pessoa. Então, você tem qualquer problema em casa, você tem uma criança com febre, você tem uma dor de cabeça, você tem uma diarreia, uma coisa que persiste por um tempo mais e você não sabe o que fazer, o primeiro passo é correr
para um pronto atendimento, para um pronto Sim, socorro. Sim. Né? E a gente foi treinado a isso, a gente foi educado para isso, a gente foi catequizado para isso, a gente foi adestrado para isso. Acreditar que as respostas não estão com a gente. E a gente não é capaz de resolver as coisas. Somente o outro é capaz de resolver esse problema de saúde que eu tenho. E aí, quando você está nesse espaço confortável e conformado com isso, é muito difícil você se levantar e andar contra a corrente das pessoas. Porque quando você fala assim, eu vou cuidar da minha saúde de maneira diferente, é pisar fora do quadrado. É você pegar uma manada de gente que está andando numa direção e você falar assim, eu vou contra, eu vou andar na outra direção. Você vai ser pisoteado, você vai ser, sabe, atropelado Tipo, nesse você caminho. tentar atravessar a Marginal Tietê no contrafluxo. Na contramão. contramão. Se eu vou atravessar o Tietê na contramão... Às 5 horas da tarde. Às 5 da tarde, não vou bater em ninguém. É praticamente impossível. Então, quando você decide sair da posição de conforto e buscar um conhecimento que verdadeiramente transforme a sua vida, você tem que abandonar o conforto e o conformismo. A zona de conforto e o conformismo. E você tem que começar a se tornar protagonista do seu próprio conhecimento, da sua própria vida. Você tem que se tornar protagonista de tudo aquilo que vem a partir de agora. Então essa é a função de você ser autor. Justamente, é você assumir a autoria. Quem que é o autor do livro? É o cara que escreve o livro. O autor da novela é o cara que escreveu a novela. O autor do filme é o cara que escreveu o filme. Então, quando a gente pensa em ser autor da própria saúde, significa a gente escrever a história da nossa própria saúde. Isso não significa refutar a medicina, tá, gente? Não, a medicina é importante. Muito pelo contrário. Tudo que nós fazemos aqui, ele é embasado em pesquisas científicas, é embasado no conhecimento científico, que é muito bem-vindo na humanidade. Muitas doenças deixaram de existir, muitas doenças hoje são controladas a partir daquilo que a ciência trouxe como solução. Além de, as plantas medicinais, aquilo que nós fazemos aqui, ela vem do conhecimento popular embasados pela pesquisa científica. É isso. Né? E ser autor da própria saúde é você ter capacidade de pegar esse conhecimento e reescrever a história da sua saúde. Porque se a gente olhar a história da saúde das pessoas, e muita gente está ouvindo e assistindo a gente agora, tem uma história dessa. Você nasceu bem, você nasceu saudável, você foi uma criança e a partir do momento que você começa a ficar um pouco mais velho, os problemas começam a aparecer. Aí logo na infância é o quê? É bronquite, bronquiolite, alergia, é uma diarreia, dor de garganta, dor de ouvido. Aí você vai ficando mais velho, as coisas começam a ficar mais complicadas. Quando você já é adulto, vem a pedra no rim, vem o fígado que não funciona direito, vem a obesidade, chegou na meia-idade, colesterol, hipertensão, diabetes. Né? Desde a adolescência vem acompanhado de ansiedade e depressão. Cólicas. E aí a gente se pergunta, qual é a história da saúde que você está construindo desse jeito? E mais importante do que entender isso, qual é o futuro provável quase certo da sua saúde se você continuar seguindo esse fluxo da história? As pessoas têm medo de falar que vai morrer, né? E aí eu vou dizer, gente, morrer não é um problema, morrer é uma solução. Morrer é uma solução. Morreu, acabou. Olha, eu estou destruindo tudo aqui, ó. Morreu, acabou. Acabou o sofrimento, acabou a dor, acabou. Agora, quando você não morre, você fica doente por décadas. Quando você toma medicamento por décadas. E aí você começou a tomar um medicamento porque você tinha ali a sua glicemia descontrolada. E a sua glicemia foi, e isso gerou uma hipertensão. E você também começou a ter problemas de gastrite, porque, né, muitos remédios, afala com o estômago. E aí você começou a tomar mais um remédio, aí você começou a desenvolver Alzheimer. E aí quando você vê, você começa a arrastar uma corrente de problemas de saúde, e aí você vai virar um peso para si mesmo. Um peso para você e para a própria família. Mas o interessante é a gente entender que é construído na gente uma consciência de que envelhecer é isso. Envelhecer é ter problemas de saúde. Envelhecer é perder a qualidade de vida. Envelhecer é ficar doente, depender do médico, do hospital, do remédio. E na verdade, envelhecer não é isso. Nada disso. Você não precisa passar por tudo isso. É você escolher como você quer viver, escolher a sua alimentação, seus amigos, seus hábitos de vida, seu trabalho, onde você mora, você ter... E não é você ter só o direito de escolher, você ter a força de ir lá escolher e fazer o que é preciso para viver a sua escolha. Se você perde a sua vitalidade, se você perde a sua qualidade de vida, se você perde a sua mobilidade, a gente vê um monte de gente que não consegue andar, não consegue andar de bicicleta, subir escada, não consegue fazer um monte de coisa. Se você perde a sua qualidade de vida, as suas capacidades, automaticamente você perde o poder de escolha. Você não pode mais escolher como você vai viver. Você vai sempre depender de alguém.
né? Alguém que vai dar banho em você, alguém que vai dar a sua comida, alguém que vai cuidar da sua vida, do seu dinheiro, alguém que vai dizer como você vive, onde você vive, para onde você vai. O que você pode ou não comer. O que comer. você pode não comer, justamente. O que você deve ou não fazer para continuar vivo. E isso é perder completamente a autonomia, a capacidade de escolha. Você perde a liberdade. Você perde tudo. Você perde a sua expressão de vida. Você perde potência, você perde vitalidade. Né? Felicidade nada mais é do que a expressão da máxima potência do seu próprio ser. E se você perde essa expressão de potência, você morre. Então, a grande sacada tem um monte de gente por aí que está respirando, com o coração batendo, mas está morto. Está morto porque perdeu a capacidade de viver. E aí, às vezes, a pessoa está assistindo e fala assim, mas isso não é comigo. É sim, é com todo mundo. É com você que está tomando 3, 4 medicamentos por dia com 40 anos de idade. Às vezes é pautado pelo horário do remédio até para sair de casa para fazer alguma coisa. E você escolher assumir a autoria da sua saúde significa mudar todo esse percurso. Significa você poder fazer escolhas a partir daqui que vão poder mudar o final feliz. Na verdade, transformar o final da sua vida no final feliz. Mudar o seu futuro provável quase certo. Mudar esse futuro provável quase certo, se tornar um vegetal numa cama, dependendo das pessoas, infeliz e morto-vivo, para uma pessoa que tem vitalidade, que tem alegria, igual a rainha da Inglaterra, entendeu? Você vai morrer, 96 anos... Deitou, dormiu. Deitou, morreu, acabou, sem dor, sem sofrimento, sem nada. E tendo a sua liberdade de viver a sua vida até o fim. A fim dos seus tempos, como você quer viver, como você escolhe viver. Isso é muito importante. E a gente está falando aqui, falou um monte, e a gente não falou nem quem somos nós. Quem somos nós? Somos seres ocultos. É que eu sempre imagino que quem está ouvindo a gente sabe quem somos nós. Não necessariamente. Tem muita gente que fica aí no podcast ouvindo várias coisas e não sabe quem somos nós. Quem somos nós, Daniel? Bom, nós somos os autores da própria saúde, né? Talvez o maior projeto no mundo sobre plantas medicinais. Do Brasil, com certeza, nós somos o maior projeto de divulgação. Uma referência, né? Uma referência no Brasil e em muitos outros lugares sobre o conhecimento científico das plantas medicinais. Nosso papel aqui é transformar vidas. Né? São mais de 22 mil alunos em 39 países que tiveram a vida transformada pelo potencial das plantas medicinais a partir de uma escolha que nós fizemos lá atrás. E o autor da própria saúde está presente em todas as mídias. Está presente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp e agora... Podcast. No podcast. É isso aí. É o Daniel Forjaz. Daniel é biólogo, especialista em plantas medicinais, fitoterapeuta clínico e traz todo esse conhecimento de pesquisas sobre as plantas para poder levar informações de segurança para quem quer seguir um caminho mais natural, quem está cansado de viver uma vida de efeitos colaterais e de medicamentos que não funcionam. É isso. Porque sinto muito, se você toma medicação para sua pressão há 10, 15, 20 anos e continua tendo picos de pressão, alguma coisa está errada nisso aí. Mas eu diria uma coisa, eu faço todo esse trabalho, mas eu não faço isso sozinho. Então, quem me acompanha aqui nesse podcast é a Ana Paula Santos, que é formada em artes, que é especialista em marketing digital e que é uma das fundadoras desse projeto, talvez a principal idealizadora desse projeto. Eu gosto de pensar que eu sou uma facilitadora da informação. Eu gosto de facilitar que a informação chegue nas pessoas, porque é muito ruim quando você tem uma informação que pode transformar a vida das pessoas e você guarda para você. E aqui o nosso trabalho não é guardar nada na caixinha, não é você segurar algo que é bom para o mundo só para você. E quando a gente iniciou o projeto Autor da Própria Saúde, nós começamos como Saúde pelas Plantas. Nós começamos com a intenção de levar informação sobre plantas medicinais para que as pessoas pudessem ter uma vida de qualidade. Depois, nós percebemos que não se trata só de planta. Não se trata só de tomar uma xícara de chá. Não se trata de saber que planta substitui qual medicamento. Se trata de saber quem é você, quais são os seus reais problemas, quais são as reais causas da sua dor e quais são as plantas ou as mudanças de hábito de vida que podem trazer para você qualidade de vida. É um somatório de coisas numa trajetória. Às vezes as pessoas... Na verdade, assim, eu imagino, eu vejo isso acontecer todos os dias. As pessoas, elas querem um milagre. Não tem nada de errado em você querer um milagre na sua vida. Só que só vive um milagre agora, quem espera por ele e trabalha por ele. Quem trabalha para ele. Né? Então, você tem vários problemas de saúde, você fala, que planta resolve o meu problema? Ou você tem uma pessoa doente, num estado muito grave na sua casa, mas que planta vai salvar a vida dessa pessoa? Ou você toma muitos medicamentos e fala, que planta substitui meus medicamentos? Na verdade, isso não é nada. Isso não muda a vida de ninguém. Se você não estiver disposto a fazer as mudanças e deixar de lado aquilo que te adoeceu até aqui, nada vai resolver. Que a grande sacada é essa, você entender o que te trouxe doente até aqui.
abandonar tudo isso e começar a seguir um novo caminho, um caminho de construção, de reconstrução de uma saúde diferente, pautada naquilo que é natural, naquilo que é consistente, naquilo que é próprio do ser humano e não nas artificialidades da vida. E não em coisas que mais nos prejudicam do que nos favorecem. E aí a gente vai colocar toda a parte de alimentação industrializada, a gente vai colocar toda a parte da agricultura de grande escala, a pecuária de grande escala, a gente vai colocar aqui toda a parte da poluição, do baixo consumo de água, da falta de atividade física, da dificuldade para dormir, da ansiedade, do excesso de televisão, do excesso de internet, sabe? Da forma como nós criamos os nossos filhos, tudo isso é o que te trouxe até aqui. Se você fez boas escolhas, você provavelmente chegou até aqui com uma saúde perfeita, com qualidade de vida. Agora, olha para a sua saúde. Você que está me ouvindo, você que está me acompanhando, olha para a sua saúde. Porque ninguém planta feijão e colhe milho. Ninguém toma boas decisões e colhe efeitos nocivos para a saúde. A gente é o reflexo das nossas próprias escolhas. E quando você chega aqui doente, com a doença que for, o problema que for, eu vou dizer para você, você escolheu ser doente. E isso pode ser uma constatação muito dura, mas eu não estou aqui para ser legal. Eu estou aqui para dizer o que é. E se você quiser ouvir, você é bem-vindo, mas se você não quiser ouvir, se isso te incomoda demais, talvez você não esteja maduro o suficiente para estar aqui nesse lugar. E vou dizer e vou reforçar, as doenças, os problemas de saúde que você enfrenta hoje são retratos do seu emocional, da sua alimentação, das suas práticas físicas, da forma como você cuidou da sua saúde até hoje, de tudo o que você escolheu até aqui. É um pouco o retrato da omissão. Né? Porque a gente é criado, a gente vive numa cultura, a gente é criado para viver de uma maneira. E a gente percebe que algo está errado. A gente sabe lá no fundo que algo está errado. A gente hoje tem acesso a muita informação e a gente sabe que muitas coisas estão erradas, mas as pessoas se omitem. Elas seguem o fluxo, elas vivem no automático. E elas seguem comendo aquela coisa que elas sabem que não faz bem. Elas seguem comendo produto alimentício e não alimento. Ela segue abusando de recursos tecnológicos, sabendo que precisaria de mais tempo consigo mesmo, a grande de sacada descanso. é a pessoa olhar e ser sincera consigo mesmo. Você tem que ter integridade com você mesmo, você tem que ter sinceridade consigo mesmo. Você olha, vamos dizer que você está lá com sobrepeso, gordura no fígado, diabetes, hipertensão. Esse é o quadro da maioria das pessoas que chega aqui no Autor da Própria Saúde, chega nessa condição. Um peso acima do normal, né, do ideal. Pessoas muito jovens tomando medicamento. O fígado gordo, com o estômago com refluxo e gastrite, hipertensão, diabetes, colesterol explodindo. As pessoas chegam nessas condições aqui. Mas eles não abrem mão do refrigerante. Mas eles não abrem mão da mortadela, do presunto, do peito de peru. Eles não abrem mão de tomar leite. Não abrem mão do churrasco no final de semana. Cerveja. Não abrem mão de encher a cara de cerveja no final de semana. E aí, a grande sacada é, você está escolhendo. Tudo o que te adoeceu e te trouxe até aqui foi uma escolha sua? Foi. E você podia ter escolhido diferente. Mas sabe qual é o grande milagre da vida? A gente pode fazer tudo diferente a partir de agora. Em qualquer momento que você tiver o salto quântico de consciência, você vai olhar para si mesmo e falar, eu preciso mudar. E vou contar uma história para vocês. Eu morava no interior de São Paulo, na cidade de Nova Odessa, tinha fugido de Caraguatatuba, porque não aguentava mais as pessoas me cobrando em Caraguatatuba, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar comida. Mudei para o interior de São Paulo, pedindo ajuda para o meu pai. Meu pai alugou uma casa para mim e me arrumou um emprego. Eu fui trabalhar numa metalúrgica. Eu carregava peças de ferro dentro de uma metalúrgica. Era a coisa assim, mais próxima do inferno que eu já vi na minha vida. Calor, barulho, fogo e peso. E mau cheiro. Aquilo era o inferno. E eu passei por aquilo. E aí, naquele lugar, naquele momento eu comia churrasco, carne quase crua, leite eu tomava de litro, assim, para tratar minha gastrite, que nunca passava, né? Estresse e nervosismo era meu segundo nome, era uma tragédia. Eu criava meus filhos assim também, sem consciência nenhuma. Mas algumas coisas nos fazem tomar decisões diferentes, fazer escolhas diferentes. Eu assistia naquele momento o Jornal da Tarde. E naquele Jornal da Tarde, o apresentador trouxe uma notícia. Ele falou assim, uma pesquisa realizada pela universidade e tal demonstrou que os homens têm 30% mais câncer de intestino do que as mulheres. E o motivo para isso ser é porque os homens comem 30% mais carne vermelha do que as mulheres. E aí eu parei e pensei, caraca, se o que eu como pode me causar câncer, por que eu estou comendo isso? E naquele momento,
eu parei de comer carne vermelha. Naquele momento, eu parei de tomar refrigerante. Naquele momento, eu parei de usar açúcar artificial. Naquele momento, eu parei de usar tempero artificial. Naquele momento, eu parei de usar margarina. Pô, Daniel, e só isso resolveu a sua vida? Não, tio, mais um monte de coisa que precisava mudar. E eu fui mudando ao longo da vida, mas a gente não muda tudo. Mas a gente precisa começar a mudar. E naquele momento eu comecei a mudar. E aí comecei a mudar a história da saúde, da minha saúde e da saúde da minha família. E eu digo para você, você está nesse momento aqui comigo. Talvez o que você está ouvindo de mim agora seja o start, o gatilho, a alavanca que vai te fazer mudar. Ter consciência de que existem coisas que não estão corretas na sua saúde. Nós fizemos um outro experimento nessa mesma época, foi com leite. O Daniel participou de uma palestra nessa metalúrgica que ele trabalhava e tinha uma palestra falando sobre inflamações e falava muito sobre problemas intestinais. E ele trouxe para casa no final do dia um teste que a palestrante pediu para que eles fizessem. Pegar 1 litro de leite de caixinha, abrir e deixar debaixo da pia por 3 dias e ver o que virava aquilo. E nós fizemos isso. E depois de 3 dias, dentro daquela caixinha de leite, tinha uma gosma dessa grossura, assim. Mofada. Mofada, com bolor. Com cheiro de podre, cheiro de esgoto. E assim, era muito ruim aquilo. E aí, a reflexão era, se em 3 dias esse alimento, que está numa caixinha lá no supermercado, na prateleira, depois de aberto, ele fica nessa situação, o que ele está fazendo dentro do seu corpo? Não, e outra coisa, outra reflexão que a nutricionista trouxe naquele momento era o seguinte, se você pegar um leite cru, tirado da vaca, e deixar 3 dias nas mesmas condições, o que acontece com ele? Vira queijo. Vira ricota, vira alguma coisa. Por que é que o leite natural vira ricota e o leite de caixinha vira essa gosma mofada? Vira esgoto. Porque tem alguma coisa errada com o que a gente come. E lá atrás, nesta época, nós escolhemos começar uma nova jornada de vida. Foi em 2005 essa mudança. A gente mudou para Nova Odessa em 2004 e foi em 2005 essa mudança. E de lá para cá, muitas outras mudanças aconteceram. Mas o que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente precisa que alguém diga alguma coisa que é transformador na nossa vida. E o meu objetivo hoje aqui é fazer você tomar novas escolhas. É você fazer novas escolhas na sua saúde, com a sua família. Olha para os teus filhos, olha para os teus netos, olha por quem depende de você. O que você escolhe para você está escolhendo para eles. E eles vão viver o impacto das suas escolhas também, porque eu vivi o impacto das escolhas dos meus pais. E posso dizer que não foi agradável. Então eu digo para vocês, é possível ter uma saúde melhor? É. É possível ter qualidade de vida até o final da vida? É. É possível resolver todos os seus problemas de saúde sem ter que usar remédio químico? É perfeitamente possível. Qual é o segredo, Daniel, para isso acontecer? Faça escolhas melhores. Não tem outro caminho. Ou você sai do comodismo, do conforto, de escolher o que todo mundo escolhe, de comer o que todo mundo come, de fazer o que todo mundo faz, de viver a vida que todo mundo vive, ou você vai ser engolido por esse ralo que te leva para o esgoto. Porque o que as pessoas fazem é abrir a tampa do ralo e deixar a saúde ir para o esgoto todos os dias. E é nesse espaço que a gente convida vocês para entrarem na reflexão da escolha, participar, seguir o conteúdo do Autor da Própria Saúde no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde a gente traz muita informação sobre plantas, sobre coisas que você tem na sua geladeira, que estão no supermercado, que estão na quitanda, que estão no seu jardim, que está na sua horta. Coisas que você vai poder usar na sua alimentação para fazer da alimentação que você tem a medicação que você precisa para o seu corpo. Para você trazer uma reflexão sobre os seus hábitos de vida, como você come, como você lida com a sua rotina diária, seu trabalho, as pessoas que estão próximas a você na sua família, os seus amigos, para que você possa começar a trazer essa transformação e ter uma vida, um envelhecimento saudável. Para que você possa ter um ambiente saudável para os seus filhos crescerem, para os seus pais envelhecerem, para você construir a sua família, construir uma vida de liberdade, uma vida de autonomia, de qualidade de vida mesmo. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. A partir do momento que você toma uma decisão diferente das outras pessoas, quando você vê alguma coisa que ninguém mais viu, quando você segue um caminho que ninguém está seguindo, as pessoas vão dizer que você é louco, que você não sabe o que você está fazendo, que você está sendo irresponsável, que isso é modinha, que isso é não sei o quê. Só que eu vou dizer uma coisa para você, as pessoas estão doentes. No mundo, as pessoas estão doentes. A partir do momento que você fizer novas escolhas, as pessoas do mundo, eles não querem sair do conformismo, eles não querem sair do conforto de viver a vida padrão. Mas se você tomar essa decisão, se você fizer essa escolha e sair do padrão e começar a viver uma nova vida, você vai começar a apresentar na sua felicidade, na sua liberdade, na sua qualidade de vida, na sua saúde, os impactos das novas escolhas. E eu vou dizer uma coisa para você. Quem está à sua volta, percebe.
que você não reclama mais, que você não toma mais remédio, que você não tem mais dor, Você tem que mais você dorme bem, disponibilidade. você tem disponibilidade física, você tá sempre, sabe, tá sempre ok, tá comendo melhor, emagreceu, a pressão tá controlada, não tem mais diabetes, olha que maravilha, você não tinha uma dor na coluna terrível, não tenho mais, você não tinha problema para dormir, não tenho mais. E as pessoas vão reconhecer em você o impacto das suas novas escolhas. E aí elas virão até você. E é muito importante esse processo de transição, quando você se sente um pouco sozinho, porque as pessoas ficaram para trás, é o momento que você precisa de uma tribo. E o que a gente oferece para você aqui no Autor da Própria Saúde é esta tribo. Hoje, nós somos mais de 3 milhões de pessoas nas redes do APS, nessa discussão, nessa conversa, nesse caminho de escolha de uma saúde natural, onde a gente está buscando informação, a gente está se completando, a gente está reunindo um grupo de pessoas que está fazendo a diferença na própria vida e na vida do planeta. Porque nós assumimos como missão no projeto transformar a saúde do mundo através do conhecimento e das plantas medicinais. Nesse espaço de transformar a saúde do mundo, nós criamos várias possibilidades. São conteúdos gratuitos que nós trazemos nas redes sociais, ensinando para as pessoas a possibilidade das plantas medicinais. Nós também temos os nossos verdinhos e verdinhas, né? São alunos do Autor da Própria Saúde que assumiram o compromisso de mergulhar no estudo, aprender mais e compartilhar com o mundo o que eles fazem. Nossos terapeutas que estão aí atendendo centenas de milhares de pessoas, levando possibilidades de saúde natural. E muito obrigado por participarem deste primeiro podcast do Pod APS. Pod APS. Pod APS, onde Daniel Forjaz e Ana Paula Santos estiveram aqui falando com vocês um pouquinho sobre o poder da escolha. E aquela escolha que nós fizemos lá atrás, que nos trouxe até aqui, até este lugar em que a gente está hoje. É isso aí. Valeu, galera.